Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Iker Muniain, jogador importante espanhol que atuou pelo Atlético Bilbao e que hoje pertence ao San Lorenzo da Argentina. A imprensa de lá afirma que ele não vai continuar no clube, tem sido oferecido para times brasileiros. A pergunta que eu deixo: esse meia atacante, baixinho, de muita técnica e qualidade, caberia no seu time do coração? Já uso o espaço para comentário e responda a pergunta, tá bom? Para de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o meia atacante PP, jogador do Porto, foi alvo de 7 consultas nas últimas horas, todas de clubes brasileiros. E essa enxurrada de interesse tem a ver com uma notícia divulgada pelo jornal A Bola nessa quinta-feira, dando conta de que o atleta não fica no Porto para a próxima temporada. Ele está numa lista de jogadores disponíveis para o mercado. Palmeiras, Flamengo, Santos, São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Fluminense entraram em contato com Adriano Espadoto, representante do jogador de 28 anos de idade. Todos para saberem se o PP poderia chegar por empréstimo, mas Porto já colocou um preço e não aceita negociá-lo em hipótese alguma de outro jeito que não seja com uma venda em 25 milhões de euros. A tendência é que o PP, para frustração geral de clubes brasileiros, vai jogar na Inglaterra. E o principal interessado é o Nottingham Forest. PP que também foi alvo recente de propostas oficiais do Fenerbahçe, da Turquia, e do Olympiacos, da Grécia. Importante contar que chegaram a colocar o Vasco como favorito para a contratação do jogador pela presença do Admar Lopes, novo executivo de futebol português. Nenhuma chance desse negócio avançar, assim como dos outros brasileiros que eu citei. PP está avaliado em 22 milhões de euros, chegou a receber proposta oficial do Barcelona de 45 milhões de euros na temporada passada. O negócio não aconteceu e, diante das circunstâncias, até por não ter conseguido fazer uma grande temporada, seu valor despencou para 25 milhões de euros. Agora de falar sobre indicações de Hernan Crespo ao São Paulo. Técnico argentino recém-contratado, já passou uma lista de jogadores com quem gostaria de atuar para as 3 funções que o São Paulo busca. São 2 atacantes de lado de campo, um para cada lado, além de um meio-campista. As indicações do Crespo não tiveram nomes revelados, mas dá para dizer que há jogadores da Argentina, que ele conhece há bastante tempo, e também do Oriente Médio, onde o Crespo esteve recentemente. Ele chegou a ser campeão do Al Ain, campeão da Champions Asiática, batendo ao Nasser e ao Hilal, 2 dos clubes mais ricos do mundo. Importante contar que o Crespo já foi avisado também de que não é porque ele indicou esses jogadores que eles serão contratados. A ideia é tentar chegar a um meio termo. São Paulo também sugeriu nomes que tiveram a aprovação do Crespo. As negociações estão acontecendo, nada muito perto de fechar. Estou tentando descobrir nomes e assim que descobrir conto para vocês. Só para completar mais 2 novidades importantes sobre o São Paulo: o tricolor não busca zagueiro, pelo menos até agora, mesmo com a saída do Juan Tressoldi. A ideia é que o Ferrarese, que atuava como lateral direito, passe a atuar como zagueiro. Dessa maneira, o São Paulo entende que talvez não exista a necessidade da contratação de um defensor. Sobre a lateral direita, o São Paulo perdeu o Igor Vinícius, negociado com o Santos, e não tem Mike, contundido. Até por isso, muita gente imaginou que o Ângelo, lateral direito, 16 anos de idade, e que já está vendido para o Strasbourg da França, que esse jogador seria promovido ao time principal. Até porque, no contrato de venda com o Strasbourg, há um bônus de 2 milhões de euros quando ele completar 2 minutos em campo pelo São Paulo. Mas o tricolor não tem planos de subir o Ângelo por agora. A tendência é que o Igor Felisberto, que também veio da base, seja o reserva imediato do Cédric Soares. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. O São Paulo fechou o primeiro semestre de 2025 com um prejuízo de 31 milhões e 800 mil reais. Isso significa que ao longo dos 6 primeiros meses do ano, o São Paulo gastou quase 32 milhões a mais do que aquilo que arrecadou. O número pode causar preocupação, mas é importante destacar que a projeção do São Paulo para o primeiro semestre indicava um prejuízo de 45 milhões e 800 mil reais. Ou seja, o São Paulo conseguiu ficar 14 milhões de reais com um prejuízo menor em 14 milhões na comparação com aquilo que havia sido projetado. É sempre importante lembrar que os clubes brasileiros faturam mais no segundo semestre do que no primeiro, entre outros motivos, porque várias das premiações e cotas de televisão são depositadas nos últimos 6 meses do ano. Um ponto importante a se destacar é que o São Paulo fez várias vendas ao longo de 2025 no primeiro semestre. A venda do Alves ainda cai no mês de julho,
mas não há expectativa de outras grandes transferências, o que pode impedir o São Paulo de conseguir um resultado melhor. Tricolor que tem batido à risca tudo que está sendo planejado pelo FIDIC, porque até para seguir aquilo que está combinado nesse fundo de investimentos que está captando dinheiro, São Paulo não pode gastar mais do que aquilo que está orçado. Até por isso, muita dificuldade na contratação de atletas. Hernan Crespo pede um lateral direito e mais um ponto. Se esses jogadores chegarem, você pode ter certeza que chegarão de graça ou por empréstimo. Imaginar que o São Paulo faça compras nesse momento está completamente descartado. Agora de falar sobre o São Paulo, que andou sondando laterais direitos que atuam na Argentina. Os nomes: Advíncula, peruano de 35 anos de idade do Boca Juniors, e Fabrício Bustos, 29 anos, atleta do River Plate. Fabrício Bustos, você vai lembrar, teve passagem pelo Internacional entre 2022 e 2024. São Paulo nem pretende contratar um lateral direito, mas o Crespo é que tem batido nessa tecla sobre a necessidade de mais um jogador para essa posição, especialmente depois da saída do Igor Vinícius. Hoje o São Paulo conta com o Cédric Soares e com meninos. O Mike seria a primeira opção, mas o Mike tem mais 6 semanas de ausência por causa de uma lesão. O Igor Felisberto e o Ângelo hoje são avaliados pelo Crespo como muito jovens, muito novos para esse desafio. Até por isso, o Crespo é quem tem batido na tecla sobre a necessidade da contratação de um jogador. O Advíncula foi sondado, mas não deve haver avanços. A questão da idade, os 35 anos e a queda física do Advíncula, que teve sempre o seu porte físico como um grande trunfo, tudo isso contribui para que o São Paulo não demonstre tanta intenção. O Advíncula chegou a ter seu nome colocado numa lista de eventuais dispensados do Boca Juniors, mas o Boca garante que vai manter o atleta. Já o Fabrício Bustos, o grande lance é a questão financeira. Hoje ele está avaliado em 3 milhões de dólares. E o São Paulo não vai, em hipótese alguma, investir toda essa grana num lateral. É importante contar que o São Paulo tem hoje como prioridades a busca por atacantes de lado de campo e por um meio-campista. Preciso atualizar vocês agora sobre o São Paulo. Lucas Moura passou nessa sexta-feira por uma intervenção médica, tudo por causa das dores no joelho que o impedem de jogar desde o dia 6 de maio. E já dá para cravar que antes de 6 de agosto ele não terá condição de estar em campo. Dessa maneira, fica de fora do clássico contra o Corinthians nesse sábado no Morumbi. O Lucas ainda sente muitas dores quando faz movimentos mais bruscos. Essas dores no joelho nasceram de uma pancada do Lucas Moura no próprio gramado, uma situação bem esquisita. A intervenção dessa sexta-feira se deu a partir de um procedimento que busca aliviar os sintomas que ainda limitam os movimentos dele. Foi injetado, vou até pegar direitinho aqui o termo, precisou de uma injeção retrocapsular, guiada por ultrassom. Essa injeção vai permitir que se alivie as dores para que o Lucas Moura, num curto espaço de tempo, possa estar à disposição apenas 13 partidas na atual temporada. Nesse final de semana o Neymar vai ter mais jogos pelo Santos em 2025 do que o Lucas Moura pelo São Paulo, só para você entender como o dono do maior salário entre atletas do São Paulo tem sido bem pouco útil na atual temporada. Preciso falar agora sobre o São Paulo e, por consequência, de Beraldo, zagueiro revelado na base do Tricolor e que pertence ao PSG. Você vai lembrar que depois da derrota humilhante do PSG para o Chelsea, na final da Copa do Mundo de Clubes, o Beraldo anunciou sua intenção de deixar o clube francês. Tudo porque ele entende que precisa de mais minutos. E disputando a posição com Pátio e Marquinhos, vai sobrar menos tempo para ele jogar. O PSG disse que concorda com a saída dele desde que quem quiser contratá-lo pague pelo menos 30 milhões de euros. A gente está falando de algo na casa dos 195 milhões de reais. E aí o São Paulino se pergunta, o Tricolor ficou com algum percentual de uma venda futura? E a resposta é não. São Paulo tem direito a 3% de qualquer negociação envolvendo o Beraldo até o fim da carreira dele pelo mecanismo de solidariedade, que é aquela cláusula criada pela FIFA para beneficiar clubes formadores. 3% de 30 milhões de euros e a gente está falando de 900 mil euros ou 6 milhões de reais, que não mudam a condição financeira do São Paulo, mas qualquer dinheiro é super bem-vindo, especialmente no momento de crise financeira do Tricolor. Contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que o São Paulo fechou o primeiro semestre com déficit, prejuízo de algo na casa dos 32 milhões de reais. É bem verdade que a projeção no início da temporada era de que nos 6 primeiros meses do ano o São Paulo fechasse
com 46 milhões de reais de prejuízo, ou seja, São Paulo conseguiu ficar 14 milhões de reais melhor do que aquilo que havia sido estimado. Hora de falar sobre o tricolor paulista. Rian Francisco só volta a jogar em 2026. No treino dessa terça-feira, ele sofreu uma ruptura de ligamento cruzado anterior, além de lesão no menisco do joelho esquerdo. A mais temida contusão, a do LCA, do ligamento cruzado anterior, acaba de atingir o atacante, que foi artilheiro da última Copa São Paulo de Juniores e também eleito o melhor da competição. Rian Francisco, que tinha a expectativa de que agora, sob um novo comando do São Paulo, ele pudesse jogar com mais frequência, até porque o Zubeldia não gostava muito do Rian Francisco. A expectativa é de que com o Hernan Crespo a coisa melhorasse, mas não será em 2026. A tendência é que o Rian Francisco volte a atuar apenas no Campeonato Paulista do ano que vem, isso se a cirurgia e toda a recuperação correrem dentro da normalidade. Atleta que fez 10 gols na Copa São Paulo de Juniores, desde que se tornou profissional, passou a disputar 16 partidas com 3 gols no time principal. A saideira sobre o São Paulo, o tricolor anunciou 27 mil ingressos vendidos de forma antecipada para o confronto contra o Corinthians. No meio da semana, contra o Red Bull Bragantino, Lucas Moura segue de fora do time. Ele está sendo preparado para retornar contra o Corinthians. A saideira do São Paulo, a tendência é que o tricolor busque no mercado mais um centroavante. Até porque nesse momento volta a ter apenas 2 opções de Neno e André Silva, e a ideia é contar com pelo menos 3 centroavantes no time principal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.